Vamos lá. Pessoal, só aguardando aqui colocar, meu amorzinho, Brasil Colônia. Então, deixa eu ver qual é a página que a gente está aqui para você ir acompanhando. Tem uma teoriazinha legal. Opa, história do Brasil, tá aqui. Começa a teoria na página 47 e os exercícios começam na página 49, beleza? Então, mais uma vez, é um prazer a gente estar aqui com vocês. Já tivemos aqui uma vez, né, conversando sobre sociologia. Hoje é história do Brasil, da próxima vez é filosofia, depois é problemas amorosos, astrologia, né? Que vier morre. Então, deixei também aqui na aula passada, né, a dica para quem quiser ficar estudando em casa, acompanha meu canal no YouTube. Já estou quase igual o Whindersson Nunes, só falta alguns milhões de seguidores, tá? Canalzinho de aulas de filosofia. Ele chama-se Filosofia é Fácil. Então, quem já assistiu, né, fala para o amigo aí se achou legal, se não achou legal, beleza? Para que a gente possa estar ajudando vocês cada vez mais. Também você pode me encontrar no Facebook, né? Afinal de contas, o Facebook está todo mundo lá. Então, você bota o nome Ciliano, é a cor mais fácil do planeta, só tem eu mesmo. Então, você chega lá, convida lá como amigo, a gente aceita, vão ter 2 páginas, tá? Tem uma que é Ciliano Rodrigues Alves, tem outra que é Ciliano Rodrigues. Então, a gente vai tendo contato com vocês, quer fazer uma pergunta, manda perguntazinha em inbox. Toda vez quando é de noite, eu chego em casa, dou uma olhadinha, respondo os meus alunos. Tá legal? Pois hoje vamos falar sobre história do Brasil, Brasil colônia, naquela mesma estratégia de sempre, tá? Então, a gente, em cima da questão, trabalha a teoria. E a primeira questão, você tem aí uma imagenzinha que diz assim, observe a charge. Eita, será que eu consigo ler o que tem aqui? Será que vai dar lucro, né? Eu não estou conseguindo ler não, mas deve ser. Então, tem um português dizendo assim, rapaz, será se vai dar lucro? Não precisa não, porque velho aqui é só tu mesmo, fica na tua aí. Aí o cara diz assim, claro, né? O resto aqui, o Brasil é o país do futuro e 2 caras atrás morrendo de rir. Estamos fazendo uma questão sobre capitanias hereditárias. Então vamos conversar. Quando a gente fala da estrutura colonial brasileira, a gente tem que perceber, pessoal, que toda aula de história é igual. Tem até alguns colegas meus, professores de história, que não gostam que eu diga isso, que é Ciliano, como é que tu diz um negócio desse? Mas toda aula de história é igual. O que vai mudar? Os personagens, o lugar e o tempo. Mas a essência é a mesma. Basta você entender o que eu chamo de o triângulo do poder. Em qualquer momento da história, vai existir um poder político, um poder econômico e um poder ideológico. Sempre. Se você pegar aqui, vamos lá para o encontro com o nosso amigo André Rosa, que você já teve, quando ele falou então sobre os povos da antiguidade lá, fala de Egito. Aí você pega no Egito, quem tem o poder político? O faraó. Mas por que o poder dele é inquestionável? Simples. Porque a economia lhe favorece, é modo de produção asiático, onde todas as terras pertencem ao Estado, e ele então é dono de todas as terras. E aí ele distribui entre os nobres para poder agilizar o processo produtivo. Mas ao mesmo tempo ele também tem poder absoluto, porque o poder ideológico lhe favorece. Lá no Egito é teocracia, ou seja, o faraó era considerado um deus vivo. Os sacerdotes justificavam o poder do faraó. E dessa forma, então, assim, o faraó tinha o poder absoluto, porque ele tinha tanto uma base econômica quanto uma base ideológica. Pois isso em qualquer momento. No Brasil não vai ser diferente. Ciliano, e como é que vai acontecer aqui no Brasil colonial? Vai ter uma estrutura política? Lógico que sim. É a nossa primeira questão quando a gente fala sobre as capitanias hereditárias. O sistema de capitanias hereditárias vai ser o sistema político adotado no Brasil colonial. Vai ter estrutura econômica? Lógico, é a nossa segunda questão, quando nós estivermos falando sobre o sistema
Plantation. Vai ter uma estrutura ideológica? É óbvio que sim. Fundamentada também, aí na terceira questão a gente vai falar sobre isso, fundamentada no poder da Igreja Católica. Pronto, meu filho. Pois é isso aqui que a gente vai ter que entender em 70% da nossa aula de hoje, que 70% a gente vai estar falando sobre o mundo do açúcar, depois a gente vai para a mineração e conclui com as revoltas que irão acontecer no período colonial. Beleza? Dessa forma, a gente tem até o quê, Fábio? 5 da tarde, é? Certo. Até 16h45 que ele me disse aqui, para que a gente conversar sobre isso. Dá tempo suficiente, vamos tranquilo, para que a gente possa analisar com muita tranquilidade. Então, a gente começa falando do sistema de capitanias hereditárias na primeira questão. Na segunda, vamos para o sistema Plantation. Na terceira, vamos falar então sobre a estrutura social que era ideologicamente dominada pela Igreja Católica. Beleza? Vamos seguir em frente então? Pois vamos lá. Tudo que vai aparecer aqui, eu fiz um pequeno resumozinho teórico aí na sua apostila. Tá bom? Pois vamos lá. Ciliano, e assim que os portugueses chegaram aqui, eles já começaram a colonizar de vez isso aí? Lógico que não. Lembre-se de uma coisa. O Brasil ele vai ser colonizado como resultado de uma política internacional chamada de mercantilismo. O mercantilismo, que você vai ver depois com o meu grande amigo André Rosa, é o sistema econômico que substitui o feudalismo. Ou seja, o feudalismo, que era uma economia agrícola de subsistência, será substituído pelo capitalismo, que no seu primeiro momento chama-se de mercantilismo ou simplesmente acúmulo primitivo de capital. Então, dentro do mercantilismo, você vai ter duas ideias básicas de riqueza. Primeiro, é mais rico quem tem metais preciosos. Por isso que um dos princípios do mercantilismo é o metalismo, a busca por metais preciosos. E também será considerado rico e poderoso aquele que tiver um comércio desenvolvido. Por isso que o segundo princípio fundamental do mercantilismo é a balança comercial favorável. Você vender mais do que comprar, exportar mais do que importar. Ora, só que para eu poder vender mais do que comprar, eu vou precisar da ajuda do Estado. É aí onde você vai ter a intervenção estatal e o protecionismo, que também são princípios mercantilistas. O Estado vai intervir na economia para proteger os interesses da burguesia. Assim, a burguesia vai vender muito, vai ficar muito rica. Por outro lado, assim a burguesia paga impostos e o Estado fica cada vez mais poderoso. Ô, Ciliano, mas espera aí. Se Inglaterra, França, Portugal, Espanha, todo mundo adotou as mesmas práticas, como é então que a gente vai conseguir ter mercado consumidor se todo mundo quer vender e ninguém quer comprar? Eu quero vender, tu quer 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 vender. Ninguém quer comprar. Vai ter comércio? Vai. É por isso que se criou o sistema colonial. O sistema colonial, ele garante mercado consumidor para as metrópoles europeias. As colônias iriam servir para duas coisas. Servia de mercado consumidor para os produtos manufaturados da metrópole, mas ao mesmo tempo, elas serviam também de produtor de matéria-prima e se encontrar metais preciosos também seria sensacional. E é assim, então, que como resultado das grandes navegações, os europeus chegam aqui na América, trazendo para o lado do Brasil. Chegaram no Brasil oficialmente em 1500. Não vamos entrar na discussão que portugueses e espanhóis já haviam chegado por aqui antes, mas oficialmente em 1500 os portugueses chegam aqui. Ciliano, e por que eles não começaram logo a colonização? Por dois motivos. Aqui não tinha nem metais preciosos, pelo menos não encontraram de cara. Os metais preciosos, a gente vai ver aqui, serão encontrados como resultado da ação dos bandeirantes no finalzinho do século XVII e a mineração vai ser no século XVIII. E também não havia uma civilização desenvolvida, pronta já para comercializar os produtos. As nossas tribos indígenas, em sua grande maioria, elas estavam aqui organizadas ainda dentro do modo de produção comunista primitivo, onde você não tinha nem ainda o sentimento de propriedade. Então aqui a gente não tinha uma civilização avançada para servir de mercado consumidor. Por isso que nos primeiros 30 anos a gente tem o que a gente chama de período pré-colonial. O Brasil ele vai ficar
praticamente abandonado. Os portugueses vão enviar para cá apenas expedições exploradoras para tentar encontrar algo que desse lucro, e aí eles vão encontrar pau-brasil, e através do estabelecimento de feitorias e o estabelecimento do escambo com os grupos indígenas, se havia essa efetiva exploração, mas de uma maneira bem rudimentar, bem simples, né? Não havia necessidade de processo colonizador para explorar pau-brasil. E por outro lado, enviavam expedições também para proteger o território, as expedições guarda-costas. Espera aí, Aciliano. Se então estava tudo bem, se Portugal aqui no Brasil tirava pelo menos um lucrozinho com o pau-brasil e garantia sua imensa lucratividade no comércio das especiarias no Oriente, uma vez que, quando os portugueses chegaram na Índia, em Calicut, eles chegaram 2 anos antes de chegar no Brasil. Chegaram em Calicut em 1498, no Brasil em 1500. Então o comércio das especiarias já estava restabelecido. Por que então que Portugal vai começar a colonizar? 2 motivos. Primeiro, porque Espanha vai encontrar nos seus territórios na América ouro, prata. Nos incas, nos maias, nos astecas, esses povos já usavam metais preciosos e dessa forma, se tinha metais preciosos do lado espanhol, a possibilidade de ter metais preciosos do lado brasileiro, do lado português era imenso. Então, dessa forma, você vai ter, ou a gente abre o olho, ou a gente pode perder as nossas terras. Por quê? Porque Inglaterra, França, Holanda, eles viviam pirateando no nosso litoral. Então, sabendo que não havia aqui um processo colonizador, eles poderiam muito bem invadir nossas terras. Assim, vai se iniciar o sistema de capitanias hereditárias. Pronto! E como é que vai funcionar, Aciliano, esse sistema de capitanias hereditárias? Nós vamos dividir o território português, lembrando que aqui é o Tratado de Tordesilhas, né? A partir de cá tudo pertence à Espanha. Vamos dividir, então, as terras portuguesas em lotes, que serão, então, distribuídos entre os donatários. Eita, Aciliano, peraí. E é assim, na maior bagunça, do jeito que for a divisão? Não, rapaz. Aqui no Brasil é um país organizado desde o início. Vocês estão rindo de quê? Eu não sei o que vocês estão rindo. O Brasil é extremamente organizado. Nós temos uma das constituições mais bem elaboradas do planeta. O nosso problema é só um. É o povo brasileiro. Os erros do Brasil não são cometidos pelas instituições. Os erros do Brasil não são cometidos pelas leis, são cometidos pelas pessoas. Se existe corrupção na política, se existe corrupção na igreja, se existe corrupção na justiça, se existe corrupção em todos os segmentos, não são os partidos, não é a classe eclesiástica, não é o grande conselho, todos os ministros, todos os advogados e desembargadores. São alguns que são corruptos e que mancham, obviamente, a classe. Então a gente pode ajudar esse país, sim, no dia que nós mudarmos. Agora todo mundo quer levar vantagem, né? Todo mundo quer levar o seu, todo mundo quer ser beneficiado pelo sistema. Então, como todo mundo quer ser beneficiado pelo sistema, aí o processo de corrupção, ele continua por séculos e séculos. Mas lembre-se, se você quer mudar, a primeira coisa a fazer é você mudar. Aqui você pega no sistema escolar, menino velho do 6º ano já quer pescar. E para que ele quer pescar? Porque ele quer chegar em casa com uma nota alta. Porque aí é lógico, ele não vai apanhar ou ele vai ganhar algum presente. Mas o que ele aprendeu? Nada. Aí quando ele chegar lá na frente, ele passou pelo 6º, pelo 7º, pelo 8º, pelo 9º, pelo 1º, pelo 2º. E quando chegar lá na frente, o que ele aprendeu? Nada. Ele passou pescando a vida toda. Então a gente tem que perceber que o nosso destino, ele é resultado daquilo que a gente provoca. Somos nós que construímos o nosso destino. Então, se a gente não faz o certo, como é que a gente vai cobrar dos outros? Mas seguindo, voltando, o Brasil desde o início foi bem organizado, teoricamente. As pessoas aí é outro processo, mas teoricamente era lindo. O sistema de capitanias hereditárias, pessoal, ele vai utilizar capital particular, porque a coroa portuguesa não tem recursos suficientes. Siciliano, peraí. Como é que Portugal não tem dinheiro se ele tinha o lucro das especiarias do comércio das Índias? Sim. Quem fica com o lucro do comércio das Índias é a burguesia portuguesa, não é o rei.
A burguesia comercializa, fica com lucro e paga os impostos. O Estado recebe uma parcela apenas desse lucro. Então, para atrair os investidores, a coroa portuguesa fez a mesma coisa que fez na colonização das ilhas africanas. Em Açores, em Cabo Verde, já havia sido adotado o sistema de capitanias hereditárias. E lá tinha sido o maior sucesso. Se lá deu certo, traz no Brasil também. Como é que funciona o sistema, Erciliano? O rei entra com as terras. Os donatários, cada rapaz simpático desse, entra com o investimento. Então, pronto. Eu entro com as terras, vocês entram com o investimento. Se eu entro com as terras e vocês com o investimento, eu vou querer lucrar, sim ou não? Sim ou não? Vocês vão querer lucrar, sim ou não? Então, nós temos que organizar esse negócio. Como é que vai ser o lucro? Assim, o sistema de capitanias hereditárias, ele era organizado, fundamentado em 2 documentos. Onde é que está determinado, Erciliano, quanto vai ser o meu lucro? Quanto vai ser a minha participação? Na carta foral. A carta foral é um documento que determina todos os seus direitos, mas também todos os seus deveres. Os direitos e deveres dos donatários, os direitos e deveres do rei estão determinados na carta foral. Enquanto que o domínio das terras, porque não é a posse, o donatário não é dono da terra, a terra pertence ao rei, o donatário vai ter o direito à exploração e aí ele vai estar fundamentado na carta de doação. Assim, o rei concede as terras para os donatários investirem. Os donatários vão investir e vão explorar. Parte do que foi, então, produzido, do lucro, fica para o donatário. Exemplos. Se, por exemplo, foi encontrado metais preciosos no Brasil, 80% ficava para os donatários. Erciliano, tudo isso, lógico. Eu tinha que fazer uma propaganda positiva do sistema para atrair investidores. Você vai sair de Portugal, pegar o seu dinheiro e investir no Brasil para ter direito a 1% se você achar metais preciosos? Então eu tenho que, encher seus olhos. 80%. Opa, fica reservado para o rei a quinta parte, 20% dos metais preciosos. Se você vier aqui para o Brasil e investir, produção agrícola, 90% é seu. 90%, que é para tu ficar bem animado. Para o rei, o dízimo, 10%, porque a terra é dele. Então, era bem definido, dentro da carta foral, o que era direito seu, o que era dever seu. O que era direito do rei, o que era dever do rei. Agora, infelizmente, o sistema de capitanias acabou não dando certo, porque nós tivemos uma série de problemas. Algumas capitanias não se adaptaram à produção açucareira, que a gente vai já falar que é o nosso principal produto. Alguns donatários não tinham tanto dinheiro assim para investir. Alguns donatários não tinham nem interesse em vir para cá. Você pega essa capitania aqui maravilhosa, Ceará, Antônio Cardoso de Barros. Quando foi que ele esteve aqui? Nunca. Ele nunca pisou aqui no Ceará. E ele não estava longe, não. Ele estava em Salvador, como provedor-mor no governo de Tomé de Souza. Então, por que ele não veio para cá, Erciliano? Porque aqui não tinha ouro, aqui não tinha prata. Aqui você não vai ter uma terra favorável para a produção açucareira. Então, isso aqui ficou abandonado. O certo é, o grande problema das capitanias é porque o sistema ele era descentralizado. Tudo ficava na conta dos donatários que ficavam abandonados aqui. Erciliano, se então o grande problema era a descentralização, qual vai ser a solução? Centralizar. Por isso que se cria o sistema de governo geral. O governo geral não vai acabar com as capitanias, ele vai apenas promover uma centralização. O governador geral será o representante do rei aqui no Brasil. E assim, lógico, através do governador geral, que tem os seus assessores, provedor-mor, capitão-mor, eles vão ajudar os donatários na difícil tarefa que é administrar o Brasil. Beleza? Depois dessa teoria toda, a primeira questão. E a primeira questão, ela vai dizer a letra D, olha lá, vim para o claro. Os donatários, mesmo não sendo donos das capitanias, possuíam direitos de ocupação e exploração nas terras brasileiras. Beleza?
Donatário não é dono. O donatário ele é apenas o responsável pela exploração da terra. Começamos bem, começamos com a letra D de doidim, doidim, doidim. Então vamos para a segunda questão, que é um segundo tema. Pronto. Vamos falar de economia colonial. A segunda questão tem um textozinho, né? 500 peças barganhei. Que beleza, né? A terra a carne é rija, os músculos de aço. 600 peças eu vou ganhar se ao porto a metade chegar vivo. Essencialmente o texto é esse, não quis ler para a gente não perder tempo. Mas o texto ele fala sobre o tráfico negreiro. Vamos lá então entender a economia? Pessoal, nós éramos colônia de exploração. E se nós somos colônia de exploração, é óbvio que a gente só tem um único objetivo: gerar lucro para a metrópole. Esse é o nosso objetivo. Assim, para você não esquecer nunca mais sistema plantation, que é o sistema adotado em todas as colônias de exploração agrícolas. Cuidado, hein? Colônia de exploração agrícola. Porque quando você for ver com o meu amigo André Rosa, as colônias de exploração da Espanha não era agrícola. Lá era em busca de metais preciosos. Aí lá vai adotar encomienda, vai adotar a mita, outros sistemas de exploração. Nas colônias de exploração agrícola se adotou então o sistema plantation. Como é que funciona isso, Ceciliano? Para não esquecer nunca mais. Malé. Pronto. Se a nossa economia começou male, não terminará bene. Não é verdade? Já começamos bem. Mas vamos lá. Como é que funciona, Ciliano, esse sistema econômico, hein? Bebê, você não vai decorar, não. Porque quando a gente decora, não serve de nada. Tá? Você decora, você está andando assim, a escada, leva uma topada, o tico bate no teco, tu esquece tudo. Mas se tu entende, tu não esquece nunca. Você quando aprende a andar de bicicleta, você esquece depois? Porque você aprendeu, né? Você começou, seu pai comprou aquela bicicleta com 2 rodinhas. O perigo ali, o problema não era você se equilibrar, porque as rodinhas davam equilíbrio. Era você começar a ter força na perna para pedalar sozinho, porque no começo nem isso você fazia, seu pai lhe empurrava. Aí você vai ter força na perna para empurrar sozinho. Depois você vai desenvolver o equilíbrio. Aí tira uma rodinha, aí a bicicleta fica assim, ó, apoiada de um lado. Aí o seu pai lhe ajuda, vai lhe segurando para você ter equilíbrio, ele tira a outra rodinha. Mas ele não lhe solta ainda, né? É você pedalando e ele aqui atrás. Ele solta e sai correndo atrás, porque se tu cair, ele está ali para segurar. Depois, com o tempo que tu pegou o equilíbrio, ele te solta e pronto. Aí tu vai empinar o pneu, tu vai pular a rampa, vai fazer aquelas coisas legais. Né? Quer ter bicicleta só para ficar pedalando? Não tem nem graça. Pois bora. Esquece não. Você pode perder a prática. Mas na hora que você sobe numa bicicleta, minha filha, você pode estar se tremendo todinha, balança um pouquinho, mas depois que começa a pedalar, você continua. Que é uma maravilha. Lógico, né? Dependendo do tempo que a gente passa, fica mais. Quanto maior for o tempo que a gente passa sem fazer uma coisa, a readaptação vai demorar um pouco mais. Mas esquecer, não esquece nunca. Os fundamentos. Agora, me diga lá, quanto é. Não sei se eu me lembro disso, hein? Como é que é aquela fórmula para você calcular a dilatação dos sólidos? Por que tu não lembra? Porque tu decorou que delta S é igual a S0, beta, delta T. S0 era o inicial, o beta é o quociente de dilatação, o delta T é a transição de temperatura. Cara, vê que a gente decora e às vezes a gente nem lembra, né? Pois então, vamos lá. Eu decorei essa nesse tanto, eu estava ali nesse tanto, assim, ó, para poder dar um exemplo aqui. Ó, Ciliano, me diz lá. E como é que funciona o sistema plantation sem a gente decorar? Agora vamos. Se nós somos uma colônia de exploração, o nosso objetivo vai ser produzir para o mercado brasileiro interno ou para os interesses de Portugal. Então, esse A é agroexportação. A nossa economia agrícola é voltada para atender os interesses de Portugal.
os interesses da metrópole. Agora pronto, ninguém vai produzir nada para comer aqui no Brasil não? Lógico que vai, pessoal. Esse aqui é o principal produto que vai ser o açúcar. Mas a gente vai ter aqui, né, algodão, a gente vai ter pecuária, a gente vai ter milho, a gente vai ter batata, vai ter um bocado de produto voltado para o mercado interno para a gente poder sobreviver. Ora, por outro lado, muito bem, perguntinha? Eu faço já, deixa eu terminar tudo aqui, tá? Na hora da questão eu vejo a pergunta. E esse M? Vamos lá. Meu filho, se você é uma metrópole, você vai querer ter controle sobre sua colônia ou vai deixar tudo bagunçado do jeito que for? Controle. Então vamos lá. Falando de controle, é mais fácil você, digamos que todos sejam rapazes, é mais fácil você ter uma namorada ou 4 namoradas? 4, ó. Esse povo tá enxerido. Um bocado aí que não tiraram nem a catinga do mijo ainda direito, falando negócio de namoro, né? Mas, bora, minha filha, não ri não. Se tu chegar em casa com um namorado lá, tu vai ver. Tudo bem? Então, eu digo logo é assim. Pois vamos lá. Então, dessa forma, o que você vai observar é que ter 4 namorados é complicado. Já pensou? Tu vai querer ir pro cinema. Aí teu namorado diz, né? Ela, tô doida para assistir o filme dos Vingadores, né? Que vai começar agora. Ô, amor, vamos assistir os Vingadores. Tô doido para ver o Thanos matar todo mundo. Aí, não, meu amor, ir pro cinema, cheio de gente, não tem onde estacionar direito, né? Tem gente, a gente não vai no primeiro dia, você vai estar assistindo o filme, vai ter gente comentando o filme atrás, que o povo é educado. Então, por que ele diz um bocado de coisa para não ir pro cinema com ela? Porque lá no cinema ele pode se encontrar com uma das outras namoradas, não é não? Ou pior, pode se encontrar com uma amiga da outra namorada. Pior ainda, né? Porque antigamente o caboclo que era safado, ele tinha os esquemas, né? A amiga dizia para a outra, olha, eu vi teu namorado no cinema com outra. Aí o cara, que é isso, meu amor? Nunca que eu faria isso. Essa sua amiga está querendo fazer a gente brigar. Ela já deu até em cima de mim uma vez, ela quer que a gente acabe. O cara era cheio dos queixos, mas hoje tem celular. A amiga vai pegar outra, vai pegar e vai filmar, ó, tu com a outra. E manda para o WhatsApp, né, negócio. Aí, vai agora? Qual é agora? Desculpa. Então é melhor para ter controle, você ter uma namorada ou 4. Uma, né? Que aí você vai sair com, ó, vai para o cinema, vai para a praia, vai para a missa, vai para onde vier. Vem para cá, vem aqui para o Alcance, assistir a aulinha com a namorada, olha que coisa romântica. Não é não? Assim, que ele ali já está pedindo desculpa à namorada já, ó, coitado. Vamos lá. É assim, depois ele apanha quando chegar em casa. Vamos lá. O que tem a ver isso com economia? Tudo. Se eu quero ter controle, e a metrópole quer ter controle sobre a colônia, a metrópole vai querer que na colônia tenha vários produtos ou um produto? Um produto é mais fácil você controlar. Por isso que se baseia na monocultura. E o nosso principal produto vai ser a cana-de-açúcar. Além disso, lembre-se, nós precisamos produzir em grande escala, porque a gente quer dar lucro máximo para a metrópole. Se a gente dá lucro máximo para a metrópole, a gente vai produzir em pequenas propriedades ou em grandes. Por isso que o L é latifúndio. Vê como é fácil? Não precisa tu decorar não, é só tu entender. Se a gente vai produzir em grande escala para a metrópole, a gente precisa de muitas terras. E além disso, o meu lucro, ele é inversamente proporcional ao meu investimento, ao meu gasto. Se eu investir e gastar muito, o meu lucro diminui. Isso quer dizer que eu tenho um problema sério, mão de obra. Se todos vocês forem meus empregados e eu pagar para cada um 5 mil por mês, eu vou estar tirando aqui do meu bolso, digamos que nós tenhamos aqui 100 pessoas, eu vou estar tirando então, né? Perdi as contas, aumenta 2,0, 5 mil, eu vou estar gastando 500 mil por mês aí, né? Mas espera aí, se eu quiser reduzir o meu investimento, o meu gasto, e se ao invés de eu pagar 5 mil para vocês, eu só pagar 1.000, eu só vou pagar para vocês por mês, agora, 100 mil. Eu agora, ó, aqueles 400 mil vem para o meu bolso, ó. Quando é que o meu lucro vai ser máximo? Quando a minha despesa for mínima. E se eu pagar para você 0? O meu lucro vai ser máximo. Por isso que aquele quer dizer escravidão. A nossa escravidão
que aqui começou com os índios e que houve uma substituição necessária para os africanos, não porque o índio era preguiçoso, não porque o índio não sabia produzir, isso é queixo. O grande motivo de se usar o africano é porque o comércio, o tráfico negreiro era extremamente lucrativo. Então, os europeus pegavam os africanos no seu continente, e não eram os europeus que escravizavam os africanos, não. Eram as próprias tribos africanas que brigavam entre si e que uns escravizavam os outros. E assim, eles trocavam esses prisioneiros por aguardente, por arma, por fumo, por munição. E quando chegava aqui no Brasil, o escravo era vendido em leilão. E em leilão é legal porque o preço sobe de acordo com a necessidade. Você botava os escravos aqui, ó, tudo sem camisa, passava um óleo, uma coisa, né, para destacar os músculos. E aí todos vocês ficavam olhando. Aí eu pegava aqui, ó, primeiro escravo para vender, lance inicial, R$100. Aí a minha amiguinha aqui na frente levanta a mão, dou 200. Aí a minha amiga lá diz assim, dou 300. Aí ela olha para o lado, fica com raiva, dou 400. Ela, dou 500. Aí ela, dou 6.000, esse negão é meu e ninguém toma. A bichinha tá é desesperada. Pois vamos lá. Então, dessa forma, o que você vai perceber é que o preço, ele sobe com a necessidade. O tráfico negreiro era um negócio extremamente lucrativo, que com certeza vai ser a resposta da nossa segunda questão. Nem me lembro o que é não, mas vamos ver agora. Muito bem. Olha o que diz aí a questão. Questão 2, né? Página 49 aí. Então você tem o texto das 600 peças barganhei, não vamos ler de novo. Aí diz assim, pronto, assinale a alternativa correta a qual o texto se refere. Olha o que diz a letra B de bola. Os versos do poeta referem-se a uma atividade do tempo do Brasil colônia, relacionada à origem da mão de obra, a escrava lá na África, né, que ele vai dizer aqui, ó, que pechincha no Senegal, comprou bem baratinho lá no Senegal, na África. Muito bem. Utilizada na produção de açúcar nos engenhos ali instalados. Beleza? Então, dessa forma, a nossa segunda questão é a letra B de beijo. Para começar bem romântico. Nothing gonna change my love for you. Oh, Raja. Já para casa, ver minha esposa. Vamos tirar a dúvida que chegou aqui? É outra aí já? A primeira diz assim, ó. O donatário do Ceará nunca veio devido a não ter ouro, mas no Ceará já existia a pecuária, que foi muito importante. Vamos já falar da pecuária, tá, pessoal? Quando a gente for falar de expansão territorial. Agora, vamos ser sinceros, a pecuária não foi muito importante não, tá? Porque a pecuária ela é voltada para o mercado interno. Quando é que a pecuária no Ceará cresceu na mineração? Quando eu for falar de mineração, a gente vai ver que vai ter aqui no Ceará as charqueadas, que eram as oficinas para secar a carne, para poder mandar para a região mineradora, para a carne não chegar estragada. Então, a pecuária ela vai crescer como uma atividade paralela, uma atividade secundária. A outra dúvida é assim. Pessoal que manda nesses pequenininhos, tenta mandar no maiorzinho, que o velhinho está ficando cego, viu? Já estou quase com 50 anos, corpinho de 20 quilos. Vamos lá. A segunda pergunta. Manga de mim não. Já bem, isso até minha filha e minha sobrinha estão mangando de mim. Putaria, eu tô sem moral mesmo, viu? Não, trago elas nunca mais. Vamos lá. Se os escravos foram africanos, o que aconteceu com os índios? A escravidão indígena, oficialmente, ela é proibida. Os índios vão ficar sob a tutela dos jesuítas, sendo assim, evangelizados e catequizados. Porém, existia uma coisa chamada guerra justa. Guerra justa era o quê? Os brancos tinham direito de atacar e escravizar os índios selvagens, ok? Será que eu consigo enxergar esse pequenininho, hein? Pequenino, grão de areia, da mamãe e do papai. Ah, dá para ver que é pequenininho, mas a letra é grande. Monocultura é a mesma coisa de o quê, meu Deus? Monopólio? Não, pessoal. Monopólio é quando uma empresa ou um grupo de empresas, quando é um oligopólio, domina um mercado, tá? Então, o monopólio é você ter o controle geral do mercado. Monocultura, o nome está dizendo, ó, cultura
Produção, mono, um. Então, é o investimento na produção de um principal produto. Quarta perguntinha. Essa eu gostei. E as drogas... Em espanhol, as drogas del sertão, muito bem. E eu gostei do espanhol, hein? Que botou aqui a interrogaçãozinha de cabeça para baixo no começo, interrogaçãozinha no final. É bom que já vai estudando espanhol. Pode vir, se vier em espanhol, vier em inglês, vier em francês. Se eu não souber, eu finjo que sei e engano vocês. Pois vamos lá. E as drogas do sertão? Droga do sertão também é uma atividade secundária. São produtos tropicais ali da região norte. Esses produtos vão ser vendidos também para o mercado interno. Pecuária, droga do sertão, tudo é voltado para o mercado interno. Por isso que são atividades secundárias. A atividade principal, sugar. Yes, please. Açúcar. Açúcar é a atividade principal. Gostou do sugar aí? Me senti agora como é o nome daquele cara do Maroon 5? Esse bicho mesmo. Quando eu estava lá no show dele, que ele tirou a blusa assim, as mulheradas ficam toda doida. Se eu tirar a blusa, dá para bater um raio-x. Rapaz, eu estou dizendo que eu estou sem moral mesmo. Puta merda. Vamos para a terceira questão. Vamos lá. Tem que divertir um pouquinho que a fome está chegando, né, negado? Vamos lá. Bem que vocês lancharam, né? Está todo mundo abastecido. Vamos lá. Pessoal, a terceira questão é uma questão sobre a sociedade colonial. Eu vou ler porque eu gosto, rapaz, dessa questão. Fui eu até que criei essa questão aqui, ela é minha. Aí, então, eu vou aqui, ó. Eu botei para um vestibular, que eu trabalho numa faculdade particular, que eu que faço o vestibular de lá, né? Não vou fazer a propaganda de ninguém, não. Eles não estão me pagando para isso. Então, eu fiz essa questão para essa faculdade. Olha lá o que diz. Tem um textozinho falando das quadrinhas que tem lá em Pernambuco. Olha que texto legal. Meu São José, casai-me cedo, enquanto sou rapariga, que o milho rachado tarde não dá palha nem espiga. Rapariga é moça, né? Minha mãe nos casa logo, quando somos raparigas, o milho plantado tarde nunca dá boas espigas. Cara, isso aqui está falando dos casamentos cedo. Durante o período colonial, durante o Império e o começo da República, todas vocês que estão aqui presentes já eram para estar casadas. Você casava com 12, 13, 14 anos de idade. Teve a menarca, casa. Ciliano, por quê? Então vamos começar a entender isso? Porque a nossa sociedade, ela vai ser um reflexo da nossa organização econômica. Se a nossa economia se baseava no latifúndio, na monocultura e na escravidão, a nossa sociedade, se ela se baseia a economia na monocultura e no latifúndio, ela vai ser uma sociedade rural. As pessoas não vão morar nas grandes cidades. As pessoas vão morar no engenho ou próximo deles. Ciliano, tu está querendo dizer que não existiam núcleos urbanos? Existiam, e eles eram importantes. Eles serviam para duas coisas. Para as festas de caráter religioso, geralmente, e onde era feito o comércio. Então você pega Pernambuco, a principal capitania, onde era feita a produção de cana-de-açúcar, Olinda. Onde era feito o comércio do melaço, em Recife. Em Recife é que você vai ter os portos para os navios virem e pegar esse melaço e levar para Portugal. Tá bom? Então, a sociedade era uma sociedade rural. Além disso, se o senhor de engenho é quem manda em tudo, é uma sociedade patriarcal. Todos dependem do senhor de engenho. Por isso que as meninas tinham que casar cedo. Porque a sociedade era patriarcal. Então, se eu fosse o senhor de engenho, toda a minha fortuna ficaria para o meu filho, mesmo ele sendo mais novo que a minha filha. Mas ficaria para o meu filho. E a tua filha, Ciliano? Duas opções. Ou eu arranjo um bom casamento para ela, para poder garantir a sua segurança, porque se eu morrer, ela não vai ter direito a nada de herança. A herança era toda somente para o filho. E aí ela ia ter que viver sob a proteção do irmão. Ou então, ela vai para a igreja. Ou se casa na terra, ou se casa com Cristo.
lá ela estava protegida. Então eu precisava fazer casamentos. E como é que eu vou fazer casamento? Eita, aí que era difícil, né? Porque geralmente os noivos nem se conheciam. Já pensou? Digamos que o meu amigo que está aqui atrás, de óculos, como é teu nome, velho? Manuel. Meu amigo Manuel é um latifundiário. E aí ele tem um filho, e o filho dele já tem 18, 19 anos, ele quer que o filho dele seja doutor. No Brasil não existiam universidades. O filho dele vai estudar na Europa. Como é que ele vai conhecer alguém aqui em Fortaleza? Nunca, né? Porém, eu tenho uma filha que fez 12, fez 13 anos. E aí eu vou entrar num acordo com o Manuel. Cara, Manuel, eu te conheço. E não é de hoje não, a gente se conhece, ó. E tu me conhece, eu sei que você é um homem sério e você sabe que eu sou um homem sério. Eu sei que você educou muito bem seu filho e você sabe que eu eduquei muito bem minha filha. Minha filha é uma menina prendada, ela sabe fazer tricô, crochê, sabe cuidar então dos escravos, dar ordem nos escravos. Para isso que ela foi educada. Então foi o seguinte, vamos casar o teu filho com a minha filha? Fechou. Os casamentos eram arranjados. Agora imagina, você acha que um cara de 25, 30 anos, ele ia ter alguma atração física, algum desejo sexual pela esposa de 12, 13 anos de idade? Uma menina velha que não tem nem corpo de mulher ainda. Por isso é que você vai observar que as relações da escravidão, elas eram relações que variavam bastante. Às vezes a gente tem uma ideia de achar que a relação senhor-escravo é só de dominação e peia. Lógico que tinha o chicote, lógico que tinha os castigos físicos, mas existiam outras relações mais sutis, troca de favores, negociação, a própria alforria, quando o senhor de engenho, só fazer a pose aqui para sair na foto, quando o senhor de engenho, ele dava a alforria para um escravo, ele escolhia o dia certo. O dia de um santo, o aniversário do escravo. Um dia que juntasse todos os escravos, aí ele dava a alforria. Escravo, a partir de hoje você está livre. Aí o escravo, morto de feliz. Mas espera aí, o escravo livre ia para onde mesmo? Quem que ia arranjar um emprego para um escravo recém-liberto? Ninguém. Uma sociedade extremamente preconceituosa. Então, é óbvio que você vai perceber é que o escravo, ele acabava servindo muito mais como propaganda do Senhor. Os outros escravos, tudo pensando, eu não vou me revoltar nunca, porque o Senhor é bonzinho. Se eu for um rapaz legal, no futuro ele vai dar minha liberdade também. E aí aquele escravo vai acabar ficando na fazenda mesmo, como um agregado, um protegido do Senhor. Você vai continuar trabalhando aqui, né? Por isso que os feitores, em sua grande maioria, eram negros, que eram negros alforros. O cara não tinha para onde ir, agora você vai ficar aqui, tomando de conta da fazenda, me ajudando a tomar de conta. Beleza? Então, quando a gente observa essas relações, elas vão variar. O senhor de engenho, alguns senhor de engenho que era safado, cachorro, sem vergonha, todo o dia inteiro, e você colchão e fronha. Pois bem, alguns senhores de engenhos olhavam para a esposa e diziam assim, essa menina é de 13 anos de idade. Que desejo eu vou ter por ela? Nenhum, né? Mas é lógico, eu precisava ter o meu herdeiro. E aí eu só vou procurar a minha esposa para ter relações sexuais com ela quando ela estiver, obviamente, no período, né, da ovulação, que seria um período propício para ela poder me dar meu filho. Também o objetivo só era esse. Eu só procurava a mulher nesse momento. Lembra que passou não sei se era minissérie, se era novela, que até tinha um grande ator nosso que faleceu, José Wilk, que ele fazia papel de um coronel. Aí ele chegava para a esposa dele e dizia assim, se arrume que hoje eu vou lhe usar. Alguém lembra do nome? Gabriela, valeu, obrigado. Então, né, o Zé viu que ele só procurava a esposa quando tinha necessidade, né? E ela tinha que estar pronta para qualquer momento. Agora, lógico, aí o senhor de engenho olhava para a esposa, uma menina velha de 12, 13 anos. Aí olhava para uma escrava, uma negona assim desse tamanhozão aqui, as ancas largas, os seios fartos. Ele vai ter desejo sexual por quem? Pela escrava. E existiam algumas escravas que eram as
protegidas. Essas escravas não vão dormir lá na senzala com os outros escravos. Imagine o que é dormir numa senzala. Tem como apagar todas as luzes? Apaga aí todas as luzes. Técnica me deixou no vácuo, meu irmão. Não. É porque não estava combinado, não, negado. Não estava combinado aí. Pronto. Apaga as luzes tudinho aí. Agora acabou. Agora vai. Agora imagine. Olhe para o fundo da sala. A senzala é ainda mais escura do que isso. Pode acender as luzes agora. Agora imagine todos os escravos, homens e mulheres, tudo numa escuridão dessa. Quantas vezes uma escrava não ia ser violentada dentro da senzala? Os escravos passavam o dia ali trabalhando, e aí eles iam, obviamente, os seus desejos sexuais iam violentar as escravas. Agora você é uma escrava protegida do Senhor, você vai estar no meio das outras? Você vai ter um quartinho reservado, não é só para você não, né? Porque o Senhor vai ter umas 4, 5, 6, 10 escravas, e aí ele chega e diz assim, olha, essa aqui é para a segunda, essa é para a terça, essa é para a quarta, essa é para a quinta. O Senhor é danadão. Pois bem, então dessa forma, aquela escrava que estava ali, a famosa mucamba, né? Ela se alimentava melhor, se vestia melhor, dormia melhor, tinha vestidos que o Senhor trazia para ela, perfumes que o Senhor trazia para ela. Então, se você for comparar os escravos domésticos e as escravas, por exemplo, ama de leite, a senhora teve um filho, teve uma criança, só que ela não conseguiu produzir muito leite. Quem é que ia dar de amamentar o filho do senhor de engenho? Uma escrava que tinha dado filho também, que estava cheio de leite para dar. Essa escrava, ela ia ter uma vida melhor, ia se alimentar melhor, ia tomar banho, ia ter roupa. Então existiam formas sutis de dominação. Os escravos domésticos e aqueles que eram beneficiados, com certeza não iam querer participar de uma revolta, caso essa revolta acontecesse. Beleza? Então, a sociedade colonial, ela no período da cana-de-açúcar, ela é rural, porque todo mundo mora nos engenhos. Ou então, nos núcleos urbanos, mas pouquíssimos. Pouquíssimos moravam nos núcleos urbanos. É patriarcal porque todo mundo depende do senhor de engenho. E o senhor de engenho tinha o pátrio poder e mandava mesmo. Naquela época, filho ia falar com o pai, ele dizia, o senhor meu pai deseja alguma coisa? A esposa ia falar com o marido, o senhor meu marido deseja alguma coisa? Diferente da relação hoje, né? Hoje nós temos um mundo liberal, um mundo legal, o filho tem toda a liberdade de brincar com o pai brincar com o filho. Eu me lembro quando os meus filhos eram pequenininhos, que a minha mãe, o nome dela é Raimunda, mas se você chamar Raimunda, ela fica indignada, tem que chamar de Raimundinha. Né? Toda Raimunda gosta de ser chamada de Raimundinha, né? Ou Mundinha, ou um apelido carinhoso. Aí quando a gente chegava lá em casa, começava a ver que minha mãe não gostava, aí os meus filhos eram pequenininhos, aí eu tocava a campainha, quando minha mãe vinha de longe, a gente já gritava, Raimunda do meu ódio, abre o portão. Né? É Ciliano, isso é uma falta de respeito. Lógico que não, é uma brincadeira. Né? É amoroso, né? Então meu filho me chama de velho, me chama de preto, me chama de qualquer coisa. Aí preto, traz não sei o que para mim, eu pretinho, ai, tô aí, filho de uma égua, chamei o filho de filho de uma égua. Pois vamos lá, aí a minha esposa diz, eu mesmo não, aí minha filha, é só uma forma de falar. Mas vamos lá, a sociedade era uma sociedade patriarcal, o senhor de engenho detinha o poder político, econômico e social. E escravista, porque tudo era feito pelos escravos. É aquela famosa frase do jesuíta Antônio: os escravos são os pés e as mãos do senhor de engenho. Um branco pobre, ele preferia pedir esmola, ele preferia roubar, ele preferia se prostituir, que era considerado mais digno do que trabalhar na lavoura. A lavoura era exclusiva para os escravos. Beleza? Depois dessa explicação sobre sociedade colonial, a resposta da nossa questãozinha 3, olha o que vai dizer a letra C. Pela explicação, você já tem a resposta, olha lá. Os casamentos eram arranjados pelas famílias que viam na união dos filhos uma aliança política e econômica fundamentada na busca pela prosperidade. Beleza? Então, a nossa terceira questão é a letra C de coração
En ela entrega emociones, en ela pede que nunca me abandones. Oh, rapaz. Aí sim, era na época que tinha assim umas músicas legais, né? Hein, Manuel? Na nossa época tocava as músicas boas, né? A gente ia para as festinhas eram na radiola, a gente botava a radiolazinha assim, ó. Aí, depois a gente vai ter uma aula sobre ditadura militar, eu vou explicar isso, né? Mas as músicas quase tudo era internacional. A gente não sabia nem o que era inglês, mas a gente ficava enrolando, né? A gente ficava turn around, ai, 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 ó. É Bright Eyes, né? Mas a gente não sabia inglês mesmo, aí ficava cantando aqui no ouvido da menina. Turn around, ai, ai, every now and then I fall apart, and I need you know tonight. Acabou que ele tá se abrindo porque ele fez muito isso, viu? Nosso cameraman. Fez muito isso aí, cameraman? Ora não. Vamos lá. Mudando de assunto agora, vamos para a quarta questão. Vamos falar sobre as invasões. Primeiro as invasões francesas, depois as invasões holandesas. Pessoal, essa quarta questão tem uma foto. Deixa eu olhar para a foto. Pronto, ficou de lado aí, não tem problema não. É a propaganda do filme Vermelho Brasil. Foi um filme que foi lançado, acho que foi ano atrasado, no dia do aniversário do Rio de Janeiro. E aí os caras fizeram, né, esse filme aí, em comemoração ao aniversário do Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro foi fundado, a cidade do Rio de Janeiro, como resultado, né, da ação dos portugueses para expulsar os franceses. A questão é, o que os franceses vieram fazer aqui? Pessoal, os franceses eles já viviam aqui no Brasil há muito tempo, pirateando. Então eles saíam lá da França, pegavam os navios, cortavam o nosso litoral, roubavam para o Brasil e iam embora. Não havia um processo colonizador francês, não. É siciliano, mas aqui no Brasil não tinha as capitanias hereditárias, sim, tinha controle. Ó. Aqui, se a gente for tirar as capitanias de Pernambuco, de Salvador e de São Vicente, o resto não servia para nada, não. O resto dava muito mais prejuízo do que lucro. Tirou Salvador, né? Tirou Pernambuco e tirou São Vicente, o resto não vai ser essas coisas todas, não. Pois bem, então, ali onde hoje fica o Rio de Janeiro, o mapazinho, pronto, era praticamente abandonado. Assim, os franceses vão chegar, vão se instalar e criar uma colônia chamada França Antártica. E os franceses passaram 12 anos aqui no Brasil. Égua, 12 anos, foi. Só foram expulsos depois de 12 anos, cara. Tem até uma questão, que eu não sei se eu botei para vocês, a de sala com certeza não, mas a de casa, que é um texto do Villegagnon, que é o líder dos franceses, mandando uma carta, né, para o almirante Coligny, líder dos protestantes na França, dizendo que já fazia 4 meses que eles estavam aqui e não tinham visto nenhuma presença portuguesa. Pelo jeito, os portugueses não têm interesse por essa terra. É uma carta do francês mandando para outro francês lá na Europa. Pois bem, mas por que os franceses vieram? Pessoal, tudo tem um motivo. Qual é o contexto das invasões francesas no Brasil? O contexto da reforma protestante. Não vou me alongar em reforma, porque temos outros temas, e meu amigo André Rosa vai falar com vocês depois. Mas a reforma, ela vai promover uma quebra na unidade católica na Europa. Calvino, Lutero, Henrique VIII com a igreja anglicana, acabaram provocando uma cisma, uma divisão, uma quebra na unidade religiosa europeia. A igreja católica reagiu no movimento chamado Reforma Católica ou Contra-Reforma, através dos tribunais da Inquisição, através então da lista de livros proibidos, através da Companhia de Jesus, uma série de ações foi adotada pelo Concílio de Trento. É assim, não, peraí, e o que tem a ver aqui no Brasil com isso? Tudo. Lá na França, o Estado ele vai ser fiel à Igreja Católica. Então, o Estado francês é católico. Mas, aonde existia um burguês, ele vai se adequar à ética calvinista, que eu falei aqui na aula passada. A aula passada foi Sociologia, e eu falei de Max Weber. A ética protestante e o espírito capitalista. Tá? Onde o capitalismo se desenvolveu, onde a lógica calvinista se desenvolveu, já que o calvinismo se baseia na salvação pela riqueza, resultado de uma vida de fé, trabalho e honestidade. Então,
Muitos burgueses na França eram calvinistas, que lá na França tiveram um nome específico, chamado huguenotes. E aí o Estado era católico. O rei da França vai mandar perseguir e matar os protestantes. É a famosa Noite de São Bartolomeu. O rei francês manda matar os protestantes. E aí? Isso aconteceu em Paris. E se você morasse em outra cidade francesa, Versailles, Lille, Lyon, você ia ficar esperando o rei mandar matar você também? Ia esperar ou não? Ia fazer o quê? Extirpar os testículos do felino. Capar o gato de uma maneira mais culta. Pois bem, eu vou fugir. Fugir para onde, Aciliano? Rapaz, a gente tem que fugir para algum canto que a gente saiba para onde ir. Vamos para o Brasil. Afinal de contas, o caminho lá da França para o Brasil, a gente já conhece. A gente vive pirateando, a gente sabe que o terreno é abandonado, a gente chega, se instala e cria uma colônia. Então, os franceses vieram para cá em busca de duas coisas. Primeiro, explorar para o Brasil, que eles já tinham conhecimento óbvio desse comércio, seria então a sua fundamentação econômica, mas eles vieram em busca de liberdade religiosa. Eram protestantes, eram huguenotes, que vieram para o Brasil em busca de liberdade religiosa. Lógico, o governador-geral na época, que era o Duarte da Costa, ele foi inclusive demitido. Quando o rei de Portugal ficou sabendo da existência de franceses aqui, ele tira o Duarte da Costa, coloca o Mendes de Sá, que era um estrategista militar, e o seu principal objetivo era expulsar os franceses do Brasil. Aí o próprio sobrinho de Mendes de Sá, Estácio de Sá, liderou as tropas com apoio de tribos indígenas, já que os índios ficaram divididos, parte dos índios ficaram do lado dos franceses, parte dos índios ficaram do lado dos portugueses, e assim, com tropas coloniais e apoio dos índios, eles acabaram expulsando os franceses. Pior para a gente, né? Porque os franceses saíram daqui, eles não podiam voltar para a Europa não, eles foram para onde? Para a América do Norte. Fundaram o Canadá. Aí você vê o que a gente perdeu, né? Eles vieram para ser colônia de povoamento. Eles vieram para desenvolver a região. Né? Eles não iam poder voltar para lá nunca. Aí pronto. A gente ficou sob dominação de uma colônia de exploração. Porque a diferença do Brasil não é ele ter sido colonizado por português, espanhol, inglês, francês, holandês. Não faz diferença isso não. A diferença é ser colônia de exploração. Essa que é a diferença. Se fosse colônia de povoamento, a realidade era outra. Quem vinha para cá, vinha para ficar para sempre e desenvolver. Beleza, pessoal? Então, quando a gente vê a nossa quarta questãozinha, que tem a imagem e que tem o texto, pergunta assim: o principal motivo que provocou a vinda dos franceses? Olha a letra E. A busca por liberdade. Uma vez que na França, os franceses, os protestantes, estavam sendo perseguidos pelo Estado católico. Assim, a nossa quarta questão é a letra E de Aciliano, porque não existe nenhuma palavra que melhor simbolize essa letra. Foi muito bem. Ô, bicho boçal esse Aciliano, meu irmão. Não, pelo amor de Deus. Suspirando, minha filha, que é isso? Sou um homem casado, a minha filha bem aqui, pelo amor de Deus. A bichinha, mulher, não faz nada não, que ninguém sabe quem foi. Aí tu vai e tapa o rosto, todo mundo fica sabendo que é tu. Vamos lá. Muito bem. Pronto, agora te concentra, respira fundo. Tem jeito de me ver todo dia, ó. É só olhar no canal. A filosofia é fácil, todo dia você me vê. Vamos lá. Voltando para o sério. Filha, tu não ouviu isso não, né, filha? Ouviu não? Bia, também não ouviu não, né? Fala para tua mãe e para tua tia não. Okay? Chegar em casa eu apanho. Porque você sabe, meu amigo Manuel está aqui para provar. Quem é que manda no relacionamento, Manuel? É a mulher. É ela do lado? É não. Pois bem. Né? Querendo botar o Manuel numa enrascada aqui. Lascou-se, Manuel. Quando a tua esposa tiver, isso aqui é transmitido ao vivo, velho, né? Tá sendo transmitido ao vivo e depois fica lá no sitezinho, né, da Assembleia. Tem todas as aulas aí quando a esposa estiver assistindo. Quem era a mulher que estava do teu lado, Manuel? Mas do lado é o filho.
Rapaz, eu vou parar de falar do Manuel antes que piore a situação. Mas quem manda é a mulher, não é, Manuel? Lá em casa é assim, rapaz. Eu mando em tudo. Eu mando na casa, eu mando no carro, eu mando nos móveis, eu mando na televisão, eu mando no canal que tem que assistir. Minha mulher só manda numa besteirinha de nada. Em mim. Pronto. O resto sou eu que mando. Depois de relaxar a mente um pouquinho, vamos para a nossa quinta questão. E a quinta questão fala sobre as invasões holandesas. Bora. Ciliano, por que os holandeses invadiram o Brasil? Cara, a gente estava falando desse tanto de açúcar, né? Vamos ver uma coisa aqui. Se Portugal não tinha dinheiro, como é que Portugal podia investir na colonização brasileira? E quem disse que o dinheiro que vinha de Portugal para cá era de Portugal? Era dos flamengos, também chamados de holandeses. Tanto faz, tá? Caiu numa prova Flamengo, não é o time não, são os holandeses, que eram da região de Flandres. Então vamos lá, olha como é que funcionava o caminho do açúcar. Os holandeses, eles vão emprestar dinheiro para Portugal. Através do Banco de Amsterdã, através da Companhia das Índias, os holandeses emprestam dinheiro para Portugal. Aí Portugal vai ter dinheiro e investe esse dinheiro no Brasil, emprestando para o senhor de engenho, para ele poder comprar máquinas, comprar escravos, investir na produção. Aí sim, os senhores de engenho pegavam, investiam na produção e produziam o melaço. E como o Brasil é colônia de Portugal, a gente está preso a um pacto colonial, ao monopólio, ao exclusivismo. A gente só pode vender para os portugueses. E assim, os portugueses compravam o nosso melaço, que é o subproduto da cana. Só tem um detalhe. Portugal nem tem dinheiro, nem tem as fábricas para refinar o açúcar, nem possui a técnica para isso. Então, Portugal revendia o melaço para a Holanda. E quem vai refinar o açúcar, vender na Europa, são os holandeses. Então, os holandeses eram responsáveis pelo investimento, pelo transporte, pelo refino e pela distribuição do açúcar brasileiro. Tem tudo isso aí na sua apostila, com certeza que eu coloquei. As coisas mais importantes a gente coloca, né? Os detalhes não, os detalhes a gente vai conversando aqui. Mas os mais importantes fica aí. Ciliano, peraí. Quer dizer que os holandeses, eles é que tomavam conta praticamente de tudo? É. E o lucro era de quem? Da Holanda. Mas Portugal também se dava bem. Porque quanto foi que saiu do próprio bolso de Portugal? Nada, né? E se Portugal comprava o melaço, digamos, por R$1, ele vai vender para a Holanda por 5. Eu vou lucrar sem investimento meu mesmo nenhum. E depois eu pago, obviamente, o que eu devo à Holanda. Então, para Portugal, pelo menos eu tenho como investir no Brasil. E para o Brasil, pelo menos tem colonização, porque se não tivesse dinheiro, não tinha nada. Afinal de contas, o que você faz na vida sem dinheiro? PN. Praticamente nada. Pensa besteira não. Pois vamos. Ciliano, quer dizer então que os holandeses é que vão investir? Mas aí teve um negócio legal, ó. Em 1580, o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu. Assumiu por pouco tempo seu tio-avô, que era bispo de Portugal. Ele morre também. E aí vai haver uma disputa pelo trono português. Como Dom Sebastião morreu muito jovem, ele não deixou filhos. O trono foi disputado, então, entre os herdeiros indiretos, seus primos. Você vai ter Dom João, o duque de Bragança, que só tinha 5 aninhos de idade. E aí, se ele assumisse o trono, a sua avó é que iria governar Portugal, a dona Catarina. O duque de Bragança, Dom João. Aí você vai ter também Filipe II, rei da Espanha. Como é que ele é rei da Espanha, Ciliano? E vai lutar pelo trono de Portugal? Porque ele era neto do rei Dom Manuel de Portugal, Dom Manuel Venturoso, rei de Portugal na época das grandes navegações. Portugal e Espanha tiveram origem, né, dentro da Guerra da Reconquista. Antes era um reino só. Era o reino de Leão, que depois que os árabes invadiram, aí vieram nobres franceses, Henrique e Raimundo de Borgonha, para ajudar o rei de Leão, Afonso VI, e ele expulsou os árabes, e daí veio a origem de Portugal e da Espanha. Ora, e também você tinha Dom Antônio, o conde de Prior, o prior do Crato.
E dessa forma, então, esses três lutaram pelo trono. Aí, quem acaba assumindo o poder é Filipe II, rei da Espanha. Opa! Se Filipe II assumiu o trono de Portugal, a partir de agora, a coroa portuguesa vai pertencer a um espanhol. É o que a gente chama de União Ibérica. Portugal e Espanha foram unificados em um único reino. Filipe II vai ser rei ao mesmo tempo da Espanha e de Portugal. Deixa eu só falar isso aqui de novo, aqui, um instantinho. Depois eu vou para lá para o Nassau. Onde você vê agora Portugal, você vai ver Espanha. Espanha e Holanda eram inimigas, rivais. Por isso que Filipe II, rei da Espanha, vai proibir o comércio açucareiro com os holandeses. E aí os holandeses só vão ter uma saída. Se o açúcar brasileiro não chega mais na Holanda, os holandeses vão invadir o Brasil em busca da nossa produção açucareira. Os holandeses, na primeira invasão em Salvador, vão ser expulsos, passam 5 anos se preparando e invadem novamente. E aí eles vão para Pernambuco e lá eles vão conseguir se instalar, conquistando até onde hoje fica ali Alagoas e subindo eles vão até o Maranhão. Toda essa região a gente chama de Brasil holandês, dominado pelos holandeses. E aí você tem aqui em Fortaleza o surgimento da cidade de Fortaleza com a construção do Forte de Schöneburg, que hoje a gente chama de Forte Nossa Senhora da Assunção. Beleza? Ali foi construído, onde hoje é o comando da 10ª Região Militar, ali foi construído pelos holandeses. Pois bem, não foi o primeiro forte de Fortaleza não, tá pessoal? O primeiro forte construído aqui foi o Forte de São Tiago, lá na Barra do Ceará, que não existe mais, as dunas já cobriram, que foi na época que se construiu para poder expulsar os franceses que estavam no Maranhão, na França equinocial. Pois vamos em frente. Erciliano, se a Holanda vai controlar todo esse território que vai de Alagoas até o Maranhão, homem, de Alagoas até o Maranhão, se tu for comparar, dá mais ou menos 20 vezes o tamanho da Holanda todinha. Olha lá se não der mais. Olha lá se não der mais. É um território, né, gigantesco em comparação à Holanda. Alguém muito bom tinha que vir para cá para administrar. Por isso que os holandeses trouxeram o nosso amigo Johannes Mauritius von Nassau-Siegen, que logicamente é o nome dele holandês, mas a gente trazendo para o português mesmo, fica João Maurício de Nassau. Né? Lógico que nunca vi um holandês ser chamado de João. Johannes. Né? Então, mas aportuguesando, é o Conde Maurício de Nassau. E quando ele chegou aqui, ele adotou uma política sensacional. Porque ele veio para cá para desenvolver a produção açucareira. Chegando aqui, ele vai conceder empréstimos para os senhores de engenho. Afinal de contas, já fazia 50 anos da União Ibérica. Era 50 anos que os engenhos estavam abandonados. Os escravos aproveitaram para fugir, aproveitando, obviamente, o enfraquecimento da economia. Então, dessa forma, ele empresta dinheiro para os senhores de engenho poderem reativar a produção. Além disso, ele concede liberdade religiosa para os colonos. Afinal de contas, os holandeses eram protestantes, os brasileiros católicos. Isso poderia dar um problema de perseguição religiosa. Então, o Nassau vai dizer, meu amigo, não me interessa não. Eu não quero saber a tua religião, eu quero saber a tua produção. Produz aí açúcar para mim, que é o que eu quero. Além disso, Nassau era um conde, acostumado a morar na Holanda, na Europa, em palácios. Aí ele vem aqui para o Brasil, morar numa tapera véia. O que ele vai fazer? Urbanização. Então, quando você anda em Recife, por exemplo, aquelas pontes que cortam os rios Capibaribe e Beberibe, né? Há vários daquelas casas, o Forte do Brum, o Forte Orange, que são pontos turísticos lá de Pernambuco, tudo construído pelos holandeses, tá? E além disso, ele trouxe para cá vários artistas. O mais famoso dele é Frans Post, que de vez em quando você vê as fotos desse cara nos livros, né? Frans Post é interessante porque ele levou para a Europa uma nova visão do Brasil. O pessoal lá na Europa pensava que o Brasil era o quê? Uma selva, onde as pessoas moravam misturado com os índios, misturado com os animais selvagens.
Aí o Franz Posse começou a fazer o quê? Pintar. Vamos pintar como é que é a cidade. Vamos pintar as pessoas daqui. Vamos pintar os índios. Vamos pintar os escravos. E demonstrar e divulgar a cultura brasileira lá na Europa. Beleza? Dessa forma, então, pessoal, para a gente caminhar, que o tempo corre, já vai dar 12h30 e eu quero chegar nas outras questões. Assim, a nossa quinta questão é a letra C. Olha o que ela vai dizer. A presença da Companhia das Índias, que é a companhia holandesa, tá? No Nordeste da América Portuguesa. Como é que é? Houve benefício aos proprietários, porque houve concessão de empréstimos. Volta de novo. Como financiamento da produção, mas reproduziu a lógica do colonialismo, ao concentrar a riqueza no setor mercantil e não no produtivo. Lógico, né? Os holandeses não vão chegar aqui e mudar a lógica do sistema de exploração. Eles vão manter monocultura, escravidão, latifúndio, tudo do mesmo jeito. Joia? Pessoal, a nossa próxima questão fala sobre a expansão territorial. Aí duas pessoas já fizeram pergunta. Como é que o Brasil, que era só aquilo ali, passou a ser isso tudo? 3 motivos principais. Primeiro, a pecuária, que alguém me perguntou aqui no decorrer da aula. A pecuária se desenvolveu no sertão nordestino e nas Campinas do Sul. No sertão nordestino, você tem uma pecuária extensiva, ou seja, baixa produtividade. E por que é baixa produtividade? Porque como você não tem muito campo de pasto, o gado era criado solto. E aí, o gado ia seguindo o leito dos rios. Por isso que o Rio São Francisco é tão importante, ele é chamado de Rio dos Currais. Por isso que o Rio Jaguaribe é tão importante para a colonização do Ceará. E aí esse gado vem aqui, ó. Quando chega bem aqui, tem um muro, tem no Tratado de Tordesilhas? Tem? Tem não. Tem placas aqui, ó. Bem-vindo ao território espanhol. Não há aí. Então, dessa forma, os portugueses que moravam aqui acabaram penetrando, ocupando o território espanhol. Do mesmo jeito no sul. No sul aqui, ó, campo de pasto que não acaba mais. Você assiste, né, esses programas de TV, quando você vai ver não sei o que rural, que eu não vou fazer nem propaganda dos outros, que eu não sou abestado, não estão me pagando nada. E aí, então, você bota lá no programa, aí você vê aquelas cabeças de gado, chifre que não acaba mais, né? Tudo verdinho, né? Então tem campo de pasto que não acaba. E aí eles foram criando fazendas do lado de cá, tá? Que era oficialmente espanhola, mas que estava abandonado. Ali não tinha ouro, ali não tinha prata, a Espanha não estava nem vendo. Então os portugueses ocuparam o lado de cá. Também as drogas do sertão. Os jesuítas penetraram em busca dos índios para catequizar e chegando aqui, ó, no Maranhão, no Piauí, no Pará, eles acabaram fundando as missões jesuíticas, que era onde você promovia a catequização. E encontraram produtos tropicais, que eram as drogas do sertão, que passaram a ser comercializadas por eles. Mas é lógico, a nossa expansão territorial ela é muito importante, graças à ação dos bandeirantes. Os bandeirantes saíram principalmente aqui de São Vicente. Por quê, Ciliano? Eu acabei de dizer há pouco que Pernambuco, Salvador e São Vicente eram as grandes regiões produtoras do Brasil. Só que durante o Brasil holandês, São Vicente ficou de fora. O Brasil holandês era daqui, ó, para cima. Os holandeses vão investir dinheiro no Brasil holandês ou em São Vicente? No Brasil holandês. Os holandeses vão trazer escravos para o Brasil holandês ou para São Vicente? Para o Brasil holandês. Então, São Vicente, abandonado, teve que buscar novas possibilidades de riqueza. E é aí onde você vai ter as bandeiras. As bandeiras já existiam desde o início da colonização, pessoal. Desde o século XVI já tem bandeiras. Agora você vai ter o ciclo bandeirante. Você vai ter investimento nessas bandeiras, que eram expedições que penetravam no interior em busca de duas coisas. Metais preciosos, e aí você tem o que a gente chama de bandeirismo prospector. Eram os bandeirantes que penetravam no interior em busca de ouro e prata e em busca de mão de obra. Aí você tinha o bandeirismo apresador, aqui ó, presa, invadir os territórios para capturar índios, capturar e escravizar os índios. Onde é que tinha lugar mais fácil para você achar um índio?
nas missões jesuíticas, não é não? Por isso que os bandeirantes às vezes invadiam as missões jesuíticas, matavam os jesuítas, pegavam os índios. O índio já sabia era falar português, aí que beleza. E aí é lógico. E o sertanismo de contrato, que eram bandeirantes que penetravam no interior para destruir os quilombos. Os quilombos eram núcleos de resistência. Quando os escravos fugiam, iam para o interior, formavam então esses quilombos. O quilombo não precisa ter 5.000 escravos fugitivos, não. Quilombo às vezes tinha 4 casinhas de famílias que se refugiavam ali bem escondido para nunca ser encontrado, produziam para a sua subsistência. Lógico, um autor que eu acho sensacional, infelizmente ele não escreve mais, Florival Cáceres. A última edição do livro dele que eu tenho lá em casa era Governo Fernando Henrique. Para você ver como faz tempo, né? A edição do livro dele. E aí ele tem um capítulo só falando de bandeirismo. E aí ele vai dizer que existem vários tipos de quilombos. Aí ele vai dizer que existiam quilombos mineradores, quilombos agrícolas, quilombos escravistas. Quilombos que capturavam escravos fugitivos para poder vender na cidade, ó. Os caras tinham que sobreviver, tinham que arranjar uma atividade. Beleza? Ora, então os bandeirantes, eles vão penetrar no interior, e não é que eles acharam ouro, mais ou menos ali em 1693, eles encontraram metais preciosos, dando início a um novo ciclo, a mineração. Então, dessa forma, a gente pode resolver a nossa sexta. Beleza? Essa foi mais rápida, né? Só foram 4 minutos aí de explicação. A sexta questão, olha o que diz aí a letra D. Cadê? Eu estava vendo a questão errada, estava vendo, era a 8ª. Sexta, está aqui. Capturar indígenas e comercializá-los tornou-se importante atividade econômica paulista. Logicamente, estamos falando aí do bandeirismo apresador, que é o bandeirismo que captura os índios. Legal? Vamos para a 7ª questão. E aí nós vamos falar sobre mineração. E aí você diz, agora o Brasil está salvo. Porque agora a gente vai achar ouro. Vai não, ó. Se a gente comparar a nossa mineração com a mineração espanhola, dá nem para o começo. Na América Espanhola, os caras exploraram praticamente por 3 séculos as suas colônias. No Brasil, se a gente esticar a baladeira bem muito, deu 80 anos. 80, 90. Por quê? 2 motivos. Primeiro, a nossa mineração, a técnica é rudimentar. É muito simples. Segundo, a quantidade de impostos vai ser muito alta. A carga tributária. Então, as pessoas de tanto imposto que tem que pagar, não tem condições nem de manter o negócio. É igual um bocado de gente hoje que tem comércio pequeno. Tem que pagar funcionário, tem que pagar água, tem que pagar aluguel, tem que pagar imposto. Aí o cara, não dá para eu manter não, fecha o negócio. Infelizmente, a gente vê isso, né? Você vê o centro da cidade de Fortaleza, é uma tristeza, cara. O tanto de loja fechada que tem. Me lembro quando eu era criança, faz tempo, né? Quando eu era criança, toda a nossa diversão era no centro da cidade. Não, Manuel? A gente ia assistir filme lá no Cine São Luís, no Cine Fortaleza, no Cine Diogo, né? Hoje nem Cine Diogo existe mais. Hoje lá é Shopping Diogo, né? Cine Fortaleza, não sei nem o que é, eu acho que está fechado lá, não tem mais nada. Onde era o Cine Fortaleza. Pois vamos lá. Então, dessa forma, a mineração, ela não prosperou muito não. Sabe por quê? Porque o ouro é o que a gente chama de ouro de aluvião. Ou seja, é aquele ouro que ele é resultado da ação erosiva dos rios. Vamos lá. Lá vem o riozinho, olha lá. Faz de conta que a montanha continua lá para cima, né? Então o riozinho nasce lá em cima e a água vem descendo, ó. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo grotão. Oh. Que foi, minha filha, pelo amor de Deus? Essa mulher está apaixonada, só pode. Pois vamos lá. Então, dessa forma, tá bom? Se concentra. Essa música é linda, hein? Cantada, é linda, né? Eu cantando é putaria. Mas se você botar um cara chamado Guilherme Arantes, aí você bota lá no YouTube, Guilherme Arantes, Planeta Água, aí a música é bonita. Aí conhece a música, ó. Terra, Planeta Água, né? Valeu. Então, vamos lá. Quando eu tirava ali o ouro vinha misturado com a pedra. Aí eu ia ter que separar o ouro da pedra.
Quando eu separava, o ouro... Isso eu não botei não, é? Olha, eu esqueci de botar uma imagem bem aqui. Eu ia botar uma imagem aqui do ouro em pó. Mas quando eu separava, o ouro era em pó. Todo mundo conhece pó? Então pronto. O ouro era em pó. E o ouro em pó favorecia o contrabando. Porque você podia entrar e sair da região mineradora com o ouro escondido. Se desse chance, eu pegava o ouro e escondia no cabelo, ó, no couro cabeludo. Chegava em casa, você molha, o ouro está ali. Por isso que os escravos, em sua grande maioria, eram seus cabelos raspados. Para não colocar o ouro aqui, ó. Eu podia pegar o ouro, a roupa molhada, eu botava, ó, na roupa molhada por dentro, né? Chegava em casa, tossia, saía o ouro. Porque eles estão, ó, só de ceroulas, só cobrindo as vergonhas. Ciliano, e o escravo não podia arranjar outra estratégia? Não podia. Por exemplo, na região diamantina, isso acontecia muito na região diamantina. Os caras achavam diamante, aí eles pegavam um diamantezinho bem pequenininho e engolia. Tchum. Assistiram um filme sensacional chamado A Lista de Schindler? Quando os judeus estão sendo perseguidos, aí o cara vai pegar as joias da família, abre lá, pega pedaço de pão, bota brinco, bota anel, tudo do pedaço de pão e come. Do mesmo jeito, eu vou pegar o diamante e vou botar aqui, ó. Mais tarde, né, o diamante vai sair. Aí é só você lavar. Nessa época surgiu aquele chocolate, diamante negro. Isso. Ciliano, graças a Deus já passou a Páscoa, Ciliano. Se meu namorado me desse um negócio desse, depois de tu contou uma história dessa, eu tacava isso na cabeça dele. Tenha pena do seu namorado, ele vai lidar com todo carinho, né? Você vai fazer um negócio desse. Pois bora. É porque... Manuel, somos escravos das mulheres, não é, Manuel? Rapaz, o Manuel é um homem de compreensão da vida. Vocês jovens têm que aprender o sentido da vida e a receita da felicidade. Obedeça às mulheres. Não discuta que mesmo você tendo razão, ela vai achar que você não tem e você vai acabar concordando. Então pronto. Vamos para frente. Ciliano, peraí. Se roubar o ouro assim e diamante era possível através do contrabando, como é que a coroa vai evitar o contrabando? Através da Carta Régia ou Carta Regimento de 1702. Foi proibido comercializar ouro em pó no Brasil. E a partir de agora, ouro vai ter que ser fundido. Você vai ter que comercializar o ouro em barras. Agora fica muito mais difícil, né? Pegar isso aqui mesmo, pronto, como se fosse uma barra de ouro. Esconde agora no cabelo, no nariz, na boca. Não dá, né? Então, a coroa portuguesa vai criar sistemas para poder ter um controle mais rigoroso. Ciliano, se a coroa controlava tanto, a mineração trouxe uma série de transformações para o Brasil, não trouxe? Lógico que sim. Então vamos lá. Algumas mudanças que a mineração trouxe para o Brasil. Primeiro, urbanização. Eu acabei de falar que a sociedade açucareira, ela é eminentemente agrícola, rural. A mineração não. Quando as pessoas foram para a região mineradora, lá não tinha nada, não tinha cidade, não tinha nada. Então os núcleos urbanos foram sendo criados. Além disso, desenvolvimento, valorização da mão de obra livre. Na região mineradora tinha muita gente que trabalhava, como nos diversos ofícios, né? O cara vai ser cabeleireiro, o cara vai ser alfaiate, o cara vai trabalhar na própria mina. Os pequenos mineradores que não tinham dinheiro para comprar escravo, que é a faiscação ou faiscagem nas faisqueiras, eles mesmos iam trabalhar na região mineradora, tá? Arrendavam a terra e iam trabalhar. Você vai ter o desenvolvimento de um mercado interno. As outras regiões do Brasil, deixa eu voltar bem rapidinho para esse mapa aqui, ó, como fica fácil. Bora. As drogas do sertão, no norte, abasteciam a região mineradora. A pecuária nordestina abastecia a região mineradora. A pecuária do sul abastecia a região mineradora. A múltipla agricultura do litoral abastecia a região mineradora. Não é à toa que nessa época surgiu um tipo de bandeira, um novo tipo de bandeirismo, as monções. As monções são as bandeiras de comércio. Eram bandeirantes que abasteciam a região mineradora. Então havia um grande desenvolvimento de um mercado interno aqui no Brasil.
Além disso, o eixo econômico brasileiro era no Nordeste por causa do açúcar. Com a mineração, a transferência para o Centro-Sul. O principal porto de escoamento era o Rio de Janeiro. E como o Rio de Janeiro era agora o principal centro econômico, ele tornasse-á o principal centro político. Transferência da capital para o Rio de Janeiro. Mas espera aí, se Portugal controlava todo o nosso ouro, por que ele não se desenvolveu? Simples, por causa do Tratado de Methuen. O Tratado de Methuen foi um acordo feito entre Portugal e Inglaterra. É o famoso Tratado dos Panos e dos Vinhos. Portugal iria vender sua produção de vinho para a Inglaterra. Em troca, a Inglaterra iria vender para Portugal a sua produção de tecidos. Assim, Portugal comprava muito mais do que vendia. E como é que Portugal vai pagar o que deve à Inglaterra? Com o nosso ouro, com os nossos diamantes. Tem até uma frasezinha famosa, não sei quem disse, mas ele disse assim: a mineração no Brasil, a mineração deixou, né, indústrias na Inglaterra, igrejas em Portugal e buracos no Brasil. O nosso ouro que foi para Portugal, serviu para Portugal pagar as suas dívidas com a Inglaterra. E dessa forma, então, a nossa sétima questãozinha é a letra B. Só vai ficar faltando uma, né? Eu botei 8. Só vou ter 2 minutos, eu só vou dar o gabarito da outra, tá, pessoal? Para a gente se despedir. Então, a nossa sétima questão, letra B, o Tratado de Methuen. O gráfico acabou não saindo, mas você anota aí o gráfico, tá? Vai dizer assim, a dependência econômica lusitana em relação à Inglaterra. Cara, me deem 3 minutinhos que eu termine esse negócio, 3 minutinhos a mais que os 2 que eu tenho, tá? Para a gente poder concluir. Quando a gente fala das revoltas, as revoltas estão dentro de um contexto. Eu ia fazer devagar, mas pelo menos para a gente poder falar. Toda revolução acontece em época de crise econômica. Você já viu alguém se revoltar porque tem muito dinheiro? Eu tenho muito dinheiro, eu quero morrer, é? Se revolta quem está liso. Tu amanhã de manhã fala assim, ó, liso. Tem dinheiro nem para comprar o pão. Aí tu está com raiva. Para piorar a situação, aumento de impostos. O governo aumenta os impostos. Já pensou? Ciliano, toda vez que tiver aumento de imposto e crise econômica e tiver revolução, a história do Brasil é uma revolução eterna. Infelizmente, no Brasil nunca teve nenhuma revolução. Cara, ó, dá pena dizer um negócio desse. Quem sabe daqui a 2 séculos. Porque falta o fermento para o bolo crescer. Consciência. Um povo ignorante é fácil de ser conduzido. Somente um povo consciente é capaz de conduzir o seu próprio destino. Por isso que eu acredito que revolução não se faz com armas, não. Revolução se faz com mentes. Só um povo educado é que se transforma. Olha a Noruega, olha a Dinamarca, olha a Suécia, olha a Finlândia, olha o Japão. Como é que esses países cresceram? Com certeza não foi com armas. Foi com educação. Foi com investimento em produção, em tecnologia. Aí sim. Mas vamos lá. Pelo menos para a gente ter por cima as revoltas. A Inconfidência Mineira foi provocada pela crise da mineração. Mas para piorar a situação, o Marquês de Pombal criou a derrama, que era uma cota equivalente a 100 arrobas de ouro, mais ou menos 1.500 quilos de ouro por ano. Aí, os mineradores quebrados, inspirados nas ideias do iluminismo e na independência dos Estados Unidos, se rebelaram. Pelo menos tentaram se rebelar, porque inconfidência e conjuração são sinônimos. Tanto faz chamar Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. Inconfidência Baiana ou Conjuração Baiana. Inconfidência, conjuração quer dizer conspiração. E aí eles apenas conspiraram contra o rei. Onde, como eram grandes proprietários de terra e uma elite intelectual, médicos, advogados, padres, quando o movimento foi sufocado, a repressão foi branda. Só morreu Tiradentes mesmo para servir de exemplo. Mas na Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana foi de caráter popular. Provocada pela crise em Salvador, desde que Salvador deixou de ser a capital. Porque todo investimento que ia para Salvador passou a ser no Rio de Janeiro.
Para piorar, o Marquês de Pombal havia criado a Companhia Privilegiada de Comércio, que estabelecia o monopólio comercial, e os preços dispararam em Salvador. Assim, inspirados nas ideias iluministas, que já estavam no Brasil há desde 9 anos atrás na Inconfidência Mineira, os baianos se rebelaram. Mas como era um movimento popular, eles se inspiraram em outros movimentos populares. Na fase do terror dos jacobinos, na Revolução Francesa, na independência do Haiti, que se iniciou com uma revolta de escravos. Não é à toa que aqui no Brasil tinha o grande medo, uma haitização do Brasil, os negros tomarem de conta do país. Assim, o movimento vai ser sufocado e a repressão vai ser violenta, vai ser todo mundo enforcado. Esse ano, então, quer dizer que não vale a pena a gente fazer nada. Gabarito da 8 EAE. Anote. Tem aí já, né, no material de vocês. Vale a pena você fazer alguma coisa. Nós temos que fazer a nossa parte. Porque quando os homens de bem não fazem nada, eles já fizeram o mal o suficiente. Se nós lavarmos a nossa mão e não fizermos nada, nós vamos continuar deixando tudo como está. Beleza, meus amigos? Um grande abraço, foi um prazer, até a próxima, beijão.